Era assim mesmo. Vamos ver se vai. Foi. Então, gente, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live de número 11. Seja bem-vindo à nossa sala de aula virtual Beatriz Batista, Daiane Pereira, Débora da Silva, Gabriela Dias, Gabriele Passos, Lara Cristina, Leandro Júnior, Lorena Guimarães, Lucas Raca, Luísa Carvalho, Maila Machado, Mariane Cavalcante, Neilton Souza, Radassa Figueiredo, Sandy da Silva, Wesley da Silva dos Santos Cário. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Alô, alô, alô. Alô, alô. Sim, professor, estou te ouvindo e te vendo. Fala, fala. Alô? Alô, alguém fala aí. Oi, alô. Professor, estamos te ouvindo. É que eu tenho que ver qual. Estou com um fone ruim, por isso que eu tenho que ver qual é. Eu estou com um dos fones ruins, então eu tenho que ver quem é. Quem chegou agora, muito bem. Seja bem-vindo a mais um encontro. Nós vamos hoje falar de temas bem legais. Eu já vou pedir a vocês para ficarem com caneta, papel, calculadora. Já vão pegando aí que a gente vai fazer alguns cálculos, nós vamos fazer algumas atividades hoje para ficar bem legal. Mas antes de começar a falar sobre as atividades, eu vou mostrar aqui, vamos falar de novo, mais uma vez, e eu pretendo que não falar mais disso não, só vou falar mais hoje e não vou falar mais não, que é da nossa APS2. Né? A APS2 ela já está lá no sistema, não sei se algum de vocês já teve a curiosidade de dar uma olhada, já está lá, o espaço aberto para que vocês façam as postagens de vocês, né? Os grupos vão fazendo, e só apenas repetindo, né? Ratificando que, mesmo sendo em grupo de N pessoas, de repente tem grupo com 1, com 2, com 6, com 8, mesmo sendo um grupo com essa quantidade de pessoas, cada um de vocês deve fazer a postagem. Eu não sei se eu mostrei aqui na semana passada, se foi para vocês, que existe um espaço, né, dentro do sistema, do Classroom, para que vocês façam a postagem e o valor da pontuação ela ser migrada para outro. Foi com vocês que eu mostrei aqui ou não? Dentro do Classroom tem o espaço que vocês fazem a postagem, eu faço a correção e esses valores, o valor da pontuação, ele tem que ir para o outro lado do Classroom. Foi com vocês que eu mostrei aqui ou não? Alô, alô. Eu não lembro disso não, professor. Então vamos lembrar agora. Olha aqui. Vamos botar agora aqui. A título de curiosidade, por isso que quando a gente fala para vocês fazerem a postagem individual, então foi para uma outra turma, né? Para que vocês possam fazer a postagem individual, acho que a gente está... Não é isso não, é porque existe aqui, né? Vamos mostrar aqui o Classroom, né? Aqui está o Classroom. Aqui estão as atividades. E logo a primeira atividade é a PS2, né? Quando aparece aqui a PS2, a PS2 entregue 0 e 91 atribuídos. O que é 91 atribuídos? São 91 alunos que ainda não fizeram a postagem, né? Então, quando a gente clica aqui, aparecem cada um de vocês, ó, Alisson, Amanda, Ana Carolina, Caio, Bianca, Beatriz, aí vai aparecendo cada um de vocês aqui, né? Enoque, Érica, Felipe, Fernanda, Gabriela, etc, etc, etc. Vai aparecendo cada uma de vocês aqui. Então, quando a gente faz a correção, ele vai passar para esse lado de cá. Ó. Não sei se vocês estão vendo aqui que tem uma pontuação 2. Né? E eu dou a pontuação, ele já vai para cá. Se for 1,5, vem 1,5. Se for 0,5, se for 1, se for 2. Então, já vem para cá o 2. Ó. Né? Vamos imaginar aqui do Alisson. Né? O Alisson já vai receber aqui... Não tem nota nenhuma, né? É só um exemplo. Se for a Débora, né? Botar aqui na Débora, vem aqui na Débora da Silva. Aí ela vem aqui, Débora da Silva. Já tem até os 2 pontos, né?
Então, eu boto aqui, faço as considerações, boto a pontuação e, automaticamente, a pontuação já segue para cá, ó, porque aqui já tem 2 pontos, né? Até 2 pontos. Então, é por isso que a importância de se colocar cada um, porque já migra daqui, já vai direto para cá. Já na hora de dar a pontuação, na hora de já fazer a pontuação, você já entra aqui com os pontos que foram lá. Por isso que cada um de vocês, ó, não sei se vocês estão vendo aí, né, cada um de vocês aí vão aparecer aqui, ó, Lara Cristina, Larissa, Leandro, Lara Luiz, Kelly, Lorena, né, cada um de vocês vão aparecendo aqui, ó, Luana, Luan, Lucas, Luciana, vai aparecendo aqui vocês, tá? Por isso que eu peço a vocês, né, para se colocar, fazer, mesmo sendo em grupo, você colocar de forma individual lá a sua postagem, né? Então, foi explicado, já perceberam a importância, né, de se ter a importância de se colocar ali cada um colocar o seu trabalho, tá? Então, voltando aqui para o nosso contexto da PS2, o que é a PS2 que vocês vão fazer dessa vez? Nós vamos trabalhar o conceito de produção, seja produção em massa, seja produção enxuta. Então, você vai escolher uma empresa que trabalha com uma dessas duas. Só repetindo, você não precisa colocar as duas. Se quiser colocar, pode colocar, né? Mas a análise será feita em cima de uma. A empresa ela trabalha com as duas, eu estou colocando as duas. Beleza, sem problema nenhum, tá? Então, vocês vão trabalhar a produção, seja ela enxuta, seja ela em massa, em grandes quantidades, ou seja ela reduzida. Então, você tem aí, por exemplo, agora, o exemplo claro, né, de uma produção enxuta vai acontecer agora nesse verão, né? As indústrias de bebida, de refrigerante, de cerveja, de chá, de mate, de iogurte, sorvetes, a tendência é o quê? Se fazer uma produção em massa, uma quantidade muito grande, né? Nessa época do ano, já vai entrando aí o verão, né? A pena que não vai ter carnaval, né? Por causa da pandemia. De repente, até lá, o sangue de Jesus tem poder, e quem de repente consegue o carnaval. Aí o que acontece? O consumo se torna muito mais alto, né? E quando, a partir do momento que o consumo vai aumentando, eu tenho que produzir cada vez mais. Se eu não produzir cada vez mais, a tendência é o quê? Falta no mercado, ruptura, né? Ausência de um produto no mercado. O concorrente gosta disso. Então, agora vai ter um aumento maior das produções em massa, né? Então, vocês vão fazer lá um relatório. O que tem um relatório, né? Relatório tem a capinha que vocês costumam fazer, né? Alguns não fazem, mas a maior parte faz uma capinha com o nome dos componentes do grupo, né? O tema, enfim, né? E vocês vão fazer uma introdução, uma abertura, vai mostrar quem é a empresa, o que essa empresa faz, qual é o ramo de atividade dela. Ah, professor, ela não quer dar o nome. Paciência, então coloca lá a empresa X, a empresa Y, a empresa Z, a empresa W, a empresa B, enfim, não precisa dar o nome dela, mas ela é do segmento tal, de bebida, enfim, né? E vocês vão trabalhar como o referencial teórico. O que é referencial teórico? É o conteúdo, né? Qual é o conteúdo? Você, quando vai fazer um relatório, você tem, né, a capa, a introdução, referencial teórico, a conclusão e as referências bibliográficas, né? Existe, de uma forma bem simples, esses 5... Quando for fazer uma tese de mestrado, doutorado, é que existe objetivos, metodologia, objetivo direto, indireto, geral, tem muita coisa, justificativa. Mas aqui no nosso trabalho não precisa, é só uma capazinha, uma introdução, né, fazendo uma abertura, apresentando a empresa, e, ao mesmo tempo, vocês vão fazer o conteúdo, né, que é o referencial teórico, vão trabalhar esses 4 itens aqui, né? Como é que é feito? Eles trabalham com estoque, qual é a política de estoque? Não tem estoque, nós já sabemos que estoque é um capital parado. Sabemos também que as empresas, né, os clientes hoje, eles não querem fazer estoque. O cliente não quer fazer estoque, né? Então, quem é infelizmente, que tem que fazer estoque? O fabricante, né? O fornecedor, a indústria, né? Esses grandes fabricantes, infelizmente, eles têm que fazer estoque para atender a qualquer momento uma demanda que venha
o mercado a ocasionar. Então, qual é o estoque? Que tipo de transporte? Né? Aí faz lá os defeitos, como é que eles trabalham com defeito, e é isso aí. O trabalho é bem simples, depois vocês fazem uma conclusão, uma coisa também, aí, sei lá, de um parágrafo dizendo, né, o que vocês acharam da empresa, que a empresa precisa melhorar, não precisa melhorar. Se vocês pegaram algum conceito, né, de algum livro, de algum artigo na internet, né, segundo o Kevenat, segundo, sei lá, o Porter, segundo Kotler, segundo Parralá, segundo, sei lá, alguém, né, produção quer dizer isso, 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 sistema de estoque quer dizer isso, isso. Você coloca lá. Caso vocês tenham feito alguma pesquisa bibliográfica, né, seja através de um livro, seja através de um artigo da internet, seja através de um jornal, numa revista, e por aí vai, vocês colocam lá na referencial bibliográfico que você pegou aquele conceito em tal lugar, né, e coloca lá na referência bibliográfica. Se não pegar nenhum desses, não coloca nada. Então, são esses 4 itens que vocês irão trabalhar, né? É o quê? Você vai fazer uma pesquisa, eu não vou dar o caminho da pedra, não. Só estou ensinando aqui. Vocês vão ter que buscar o que é movimentação nas outras. Isso tudo tem de pesquisa, tudo tem na internet, vocês têm que buscar. Né? O que é o estoque, o que é o transporte que se dá com defeitos, o que é movimentação nas operações. É só clicar no Google que vai aparecer tudo. Aí vocês vão perguntar lá. Não, vou ter que fazer o trabalho para vocês têm que ter um pouquinho de trabalho. A pergunta é o seguinte: nós temos que fazer essa entrega desse trabalho, ele está agendado para o dia 20 alguma coisa, eu acho. Vamos ver aqui. Esse trabalho... Cadê você? Não estava aqui? Você não estava aqui ou eu te tirei? Né? Tá aqui. Vamos lá. Esse trabalho ele está previsto para ser entregue... meu Deus, vamos ver aqui qual é o dia da entrega. Dia 25 de novembro. Está aqui, ó. Está todo mundo vendo aí? Data da entrega, 25/11 até as 23h59. Gente, estão olhando aí, está tudo direitinho. A pergunta é simples e objetiva e a resposta são apenas três letrinhas. Entenderam sim ou não? Se ficou dúvida, a gente tira. Se não ficou dúvida, a gente dá sequência. O que não pode é vocês ficarem com dúvida. A pessoa não entendi. A gente vai e explica de novo. Não tem o mínimo problema em explicar de novo. 0 bala. Eu estou aqui para isso. Então, por isso que eu queria saber se está tudo certinho, se você já tem os grupos. Não deixem para fazer na última hora, porque quando se faz na última hora, o trabalho não sai com a qualidade, né, que cada um de vocês tem. Precisa entrevistar ou posso pesquisar uma empresa? Você que sabe. Fica à vontade. Né? Se você trabalha numa empresa e nessa empresa você tem as pessoas que possam te dar essa informação, através da pesquisa, vai lá pesquisa com ele. Né? Agora, sempre tomando muito cuidado, que nós estamos no meio de uma pandemia. Né? Não vai sair para entrar numa pandemia dessa aí. Então, se houver a possibilidade de ser por telefone, enfim, vocês aí busquem as alternativas como foram buscadas, né, na PS1. Na PS1 vocês também buscaram alternativas e o trabalho saíram até bem legal. Né? Alguns trabalhos saíram até bem legais. Então é isso aí, gente. Tá legal? Podemos seguir? Não tá legal? Ficou alguma dúvida? Quer que explique de novo? Não quer que explique de novo? Porque toda semana tem que ficar falando disso aqui. A gente está perdendo aí um pouquinho de tempo que a gente poderia estar avançando, né? Mas, de qualquer maneira, como muitas pessoas na semana passada, algumas pessoas na semana passada não tiveram presente, né, eu fiz essa revisão hoje, fiz esse repeteco hoje. Ficou legal? Professor, boa noite. Aqui é o Lucas falando. Fala, Esse Lucas. arranjo físico é o quê? É o layout da arranjo empresa? físico? Não, tá Que escrito arranjo na PS, arranjo físico, que eu não entendi. Lá embaixo, no objetivo específico. Não, você tem que pegar isso aqui, ó, Lucas. É só isso aqui. Ó. Vou mostrar aqui. É só estoque, transporte, defeito e movimentação, é isso? Isso, Então beleza, É só beleza. isso aqui. Né? Vai aparecer aí. O trabalho deverá ser explicado como a empresa pesquisada atua em cada um desses tópicos abaixo. Né? Ah, Isso tá, aqui beleza. é mais para completar a PS, né? O objetivo geral dela, os objetivos específicos. Você não vai adentrar dentro disso, não. Tá? Tá Você bom, só vai professor, obrigado. trabalhar... Até pode trabalhar, até pode, né? Aqui o objetivo com
as definições que a empresa te passar de cada um desses tópicos, você vai ver os conceitos essenciais da produção de produtos, né, de bens e serviços, né, e sua relação com as áreas da administração, eles vão te informar, você vai ter esse conhecimento. Né? Utilizar conceitos adquiridos visando identificar e equacionar problemas, bem como decisões inerentes aos aspectos produtivos da organização. Né? Esse é o objetivo geral. Aí você, do entendimento do aluno, para o aluno entender, né? Os objetivos específicos, interpretar a organização como uma produção, identificar os tipos de processo utilizados. Né? Participante, né? Até 6 alunos. Nós estamos com quantos alunos participantes, hein? Até quanto que nós estamos? É 6? É quanto? Hein? O meu é 4 só, eu não sei qual é o máximo, O não. Lucas é 4. O que mais? Como é que foi a PS1? Foi 6? Foram 6 ou 8? Não me lembro. Bem, como vocês também não se lembram, então fica sendo 8 a quantidade total. Né? A quantidade final, até 8. Então, é isso aí. Então, até 8. Alguns têm 7, sem problema nenhum. Né? Nós hoje vamos falar de um tema que o pessoal de vendas está assistindo ele, está acompanhando, só que nós vamos falar da previsão de vendas na área da produção. Né? Porque a previsão de vendas tem na área de vendas, tem na área de marketing, né? Quando a gente fala previsão de vendas, você tem marketing, você tem logística, você tem, para cada uma das empresas, cada uma dos departamentos da empresa, você tem lá, é obrigado a fazer a previsão. Né? Uma certa ocasião, veja como isso aqui é tão, né, importante, que uma certa ocasião, e olha que foi para um grupo, gente, de pós-graduação, sabe? Eu acho que foi para um grupo, foi para um MBA. Vejam como, às vezes, né, as pessoas elas não né? Você fala assim, caramba, eu não entendi, mas veja só, um grupo de pós-graduação, um grupo de MBA. Né? Eu estava falando, existiam as funções, tem as disciplinas dentro do quadro, né? do MBA. Então, você tem disciplina lá de administração da produção, você tem financeira, você tem recursos humanos, você tem as disciplinas, a base de, geralmente são o mínimo de 8 e o máximo de 12 disciplinas que se tem no MBA. Né? Algumas chegam até 15, dependendo se o MBA for de 1 ano e meio, mas o importante é que se tenha 365 horas. Então, você tem várias disciplinas. E numa delas lá, né, eu fui ministrar uma delas, e eu falei, agora nós vamos falar sobre o nosso planejamento estratégico. Aí um grupo de alunos falou assim, pô, professor, de novo planejamento estratégico, nós tivemos essa disciplina de planejamento estratégico nos recursos humanos, tivemos planejamento estratégico lá na finanças. Poxa, aí você para e fala assim, quer dizer, um grupo de profissionais, né, já são de mercado, estão ali buscando, né, um maior conhecimento na área que ele se propôs a fazer, e ele não tem uma visão mais aberta, ele só pensa dentro da caixa, né? Como é que se fala? Né? Só pensa dentro da caixa, ele tem lá os antólogos que ele só pensa para frente. Ele não sabe que o planejamento estratégico é feito em todos os departamentos. Né? Porque a empresa, quando ela faz, né, tem lá o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Então, os planejamentos são divididos em 3 fases. Né? O que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é o topo da pirâmide, né? É aquele pessoal que ganha acima de 30 mil reais. Né? São os diretores-presidentes. Eles fazem o quê? Eles dizem assim, eu quero que a empresa cresça 10% ao ano. Ok? Então, o departamento de marketing ele vai ter que ter um planejamento estratégico para implementar a sua tática e na sua operação para chegar aos 10%. O pessoal do recursos humanos vai utilizar o planejamento estratégico dele, fazendo, né, o tático e implementando a operação. Todas as funções vão fazer isso, sendo que são conceitos diferentes. Só que você tem o planejamento estratégico de 10% para todo mundo e cada um deles vão fazer o quê? Cada um deles vão se arrumar e tentar chegar aos 10%.
o recursos humanos fazendo treinamento, fazendo recrutamento correto, financeiro fazendo compra de forma correta, o pessoal de vendas fazendo as negociações corretas, reduzindo os descontos, a elasticidade nos pagamentos, o pessoal de marketing fazendo campanhas promocionais, o pessoal de produção reduzindo o custo da cadeia produtiva. Então, cada um vai fazer o planejamento. E isso serve também para determinados temas, como no caso da previsão de vendas. Por que eu estou fazendo esse aparato? Porque tem aluno aqui da turma de vendas que nós estamos dando planejamento de previsão de vendas, mas na visão de vendas. Né? Agora, a gente tem que fazer, já tivemos aí previsão de vendas na visão da logística, e agora tem que fazer a previsão de vendas na visão da produção. É a mesma coisa, né? A gente tem que ter esse conhecimento, cada uma das suas áreas vão ter que trabalhar em cima das previsões. E o que é uma previsão? Eu tenho uma visão antecipada. E essa previsão, previsão, esse radical aí, eu faço de forma antecipada. Eu antecipo alguma coisa que vai acontecer. E muitas das vezes, essa antecipação é vista como o quê? Como um achódromo, como um chutódromo, como um horóscopo, o cara bota qualquer coisa. E não é assim, principalmente na área de produção, porque na área de produção eu mexo com o quê? Eu mexo com insumos, eu mexo com matéria-primas. Então, eu não posso comprar, ou não devo comprar, mais matéria-prima / insumos para produzir alguma coisa e sobrar. Ou, do outro lado, eu não posso comprar mais matéria-prima ou insumos e comprar menos e depois faltar. Então, veja, o pessoal de vendas aqui, eu faço a previsão de vendas em cima dos meus clientes, em cima do mercado. Eu vou verificar qual é a necessidade que o mercado está precisando e vou fazer a previsão. O previsão lá da administração da produção, em cima do que me foi pedido, eu vou ter que fazer uma previsão para a compra da matéria-prima. E veja como essa parte da produção é tão importante. Por quê? Porque um produto é diferente do pessoal de vendas. O pessoal de vendas ele tem lá um cliente, ou 1000 clientes. Então, ele vai fazendo uma amostra em cima de cada um cliente. Na produção, eu tenho que fazer em cima do produto. E um produto, às vezes, tem N componentes. Não é só eu fazer assim, pim, 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 sai o produto. Não é isso. Porque aquele produto tem N componentes, aquele produto tem N insumos. Então, você imagina, quando se faz assim, o pessoal de marketing e de vendas chega e determina assim, eu quero vender 5.000 canetas lá para o Calunga. Eu tenho que fazer quero vender 5.000 canetas BIC lá para o Calunga. Então, o pessoal por quê? Porque o pessoal de vendas foi lá no Calunga, detectou a necessidade dele e fez lá a previsão dele. Agora, o pessoal da produção, o que você acha que o pessoal da produção? Para ele fabricar uma caneta, ele tem, no mínimo, 3 ou 4 insumos. No mínimo. Porque ele tem que primeiro comprar a cápsula, depois ele tem que comprar o filamento interno, depois ele tem que comprar a tinta, depois ele tem que comprar a pontinha da caneta de cima, depois ele tem que comprar o tungstênio, da parte de baixo, depois ele tem que comprar a ponteira, depois ele tem que comprar a caixa de embarque. Então, veja, o pessoal da produção, ele recebe a informação de quantas canetas têm que ser produzidas e ele vai ter que se virar para comprar os insumos para produzir a caneta. Então, veja que a diferença, não sei quantas pessoas tem aqui, a Luana, estou vendo aqui, ela é de vendas. Veja a diferença nessa hora de você falar assim, mas lá em vendas, a previsão, não, o conceito, a estatística, o modo de fazer é o mesmo, mas só que um mexe lá com o cliente, outro vai mexer com o produto. E cá para nós, mexer com o produto é muito maior desafio do que apenas com o cliente. Então, a produção, eu apesar de ministrar essas duas disciplinas e gostar a vida toda trabalhar nas duas, mas sou obrigado a reconhecer que a linha de produção tem um trabalho mais árduo,
né? Tem um trabalho que requer uma maior atenção, que requer um maior compromisso, né? Saber quanto é que tem que comprar de cada. Você já imaginou se você pegar determinados produtos alimentícios, né? Que você tem 6, 7, 8 componentes, né? Você tem ovos, você tem sal, você tem azeite, você tem óleo, você tem gordura hidrogenada. Se você for pensar em fazer uma maionese, né? Você tem embalagem, você tem rótulo, você tem caixa de embarque, você tem embalagem. Você tem, no mínimo, 9, 10 insumos para montar. Né? Que é diferente de eu falar assim, eu lá no Calunga, o Calunga fez lá a junção, são, sei lá, 10 lojas, estão espalhadas aí pelos shoppings. Né? Então, verifiquei que eles vão precisar lá de 1.000 canetas. Então, fica muito mais fácil para o pessoal de vendas traçar uma previsão. Diferentemente, o pessoal da produção é que tem um trabalho mais árduo. A pergunta é simples. Entendeu isso aqui, essa diferença, quando a gente fala de previsão em todos, no segmento de logística, no segmento de marketing, no segmento de venda, no segmento de produção? O pessoal aí entendeu o exemplo do planejamento estratégico, né? A abertura desse exemplo do planejamento estratégico ajudou no entendimento quando a gente fala de previsão ou não? Tem alguém em sala de aula aí? Tem alguém assistindo? Tem alguém aí? Tá tranquilo, professor. O assunto é... Tá aí, Enoque? Tô sempre. Só você que tá aí, Enoque. A Luana fugiu. Então, vamos lá. Acompanha aqui, né, o nosso tema, né? Previsão de vendas trata-se de uma avaliação. Né? Trata-se de uma avaliação. Que fará aqui, ó, isso aqui é que é importante, né? Será feito cálculo aproximado, né? Porque é muito difícil você bater, né, no target, no alvo, né? No seu gol, é muito difícil. Então, a gente faz cálculos aproximados, né, das vendas e do faturamento que pretende se obter em determinado período futuro. Eu falei com o pessoal de vendas aqui na semana passada, foi semana passada? Foi? Não, segunda-feira, né? As previsões para este ano, né? Quem fez previsão para esse ano? As empresas que fizeram previsão para esse ano. O problema que elas estão tendo em relação a isso, né? Os problemas que essas empresas estão tendo por ter feito a previsão no ano passado, sem, né, ter o conhecimento que de uma hora para outra ia acontecer o que aconteceu aí, uma pandemia. Né? Então, imagine aí você traçar alguma coisa para o futuro. Hoje, dentro de uma empresa, os profissionais que realizam as previsões são os profissionais que melhor ganham. Né? Você vai ver isso aí na área de marketing, na área de produção. Né? Não sei se na empresa de vocês tem isso, né? Mas são profissionais que melhor ganham, recebem um salário muito grande. São profissionais muito bem treinados. Eles recebem treinamento, eles recebem treinamento interno, treinamento externo, fazem treinamento externo em algumas instituições renomadas, as empresas pagam. Né? Por quê? Porque eu tenho que fazer o cálculo aqui mais aproximado de uma realidade. Porque se eu fizer a mais, nós já vimos aqui, que sobra, gera estoque. Se eu fizer a menos, falta, desabastece o mercado, o concorrente adora. Né? Então, esse profissional é um profissional muito bem remunerado, porque ele tem, né, a incumbência de fazer mais próximo da realidade as previsões. Né? Então, essa previsão basicamente é feita por meios de análise de números obtidos, com vendas realizadas em meses ou anos anteriores. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei quem está assistindo, mas quem está assistindo, acredite que eu estou falando a verdade. Eu cheguei a fazer previsão de longo prazo, de 10 anos. Eu cheguei a fazer previsão de 10 anos. Vocês acreditam? Né? Eu e o grupo, né, fazemos um grupo, nós fazemos uma previsão para os próximos 10 anos, né? Traçando ano a ano o processo de crescimento, desenvolvimento, de aquisição, né? Porque a empresa comprava muitas empresas, de joint venture, né? De parcerias com empresas. Então, a gente visualizava
empresas que poderiam ser adquiridas num curto espaço de tempo, né? Então, a gente fazia previsão, né? Eu me lembro que, quando, não sei se eu falei com vocês, ou com vocês aí, da Arisco, né? Na compra da Arisco, na aquisição da Arisco, aquilo já tinha sido feito de forma antecipada, bem antes, né? Hoje em dia, você não consegue fazer uma previsão correta de 6 meses. Você vai ter que fazer o quê? Correções, né? Acertos de rota. Por quê? Porque o mercado está muito o quê? Oscilante, né? Então, tem horas que a demanda cresce, tem horas que a demanda recai. Aí como é que fica, né? Então, por isso que ainda é feito anualmente, né? Você consegue fazer uma previsão anual. Eu fico só imaginando que essa época do ano, outubro, setembro, outubro, novembro, geralmente é feita a previsão para o ano seguinte. Está entendendo? É feita a previsão para o ano seguinte. Eu fico imaginando para fazer uma previsão para 2021. Como é que vai ser isso aí? Como é que deve estar isso? Esse pessoal deve estar sofrendo, cara. Eu fico imaginando o quanto esse pessoal deve estar sofrendo. Então, você veja, né? A gente conseguia traçar cenário atual e cenário futuro, né? Se trabalhava tendências. Eu cheguei a fazer de 10 anos, cara. Eu não vou me lembrar. Na década de 90, 80 e pouco, 90, nunca mais vou me esquecer. A gente traçava de médio e longo prazo, né? É bem verdade que tinha muito erro, fazia correção, né? Se fazia as correções, mas hoje em dia você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer de um ano, porra, 10 anos, né? Bem como, né, através das tendências apresentadas no mercado de atuação da empresa, né? Por exemplo, quando a gente está falando aqui de tendências apresentadas pelo mercado, né? Se você for, né, trabalhar com serviço hoje, né, você trabalhar com a parte de hotelaria, né, fazer de turismo, como é que você vai traçar? Como é que você vai traçar para 2021 a sua previsão? Como é que você vai fazer essa previsão, né? Então, muito difícil, porque a tendência é queda, né? A tendência é estar em queda, né? Então, não é uma tendência de você estar diferente. Se você agora, vamos lá, se você vende pizza, né? Se você tem farmácia, principalmente farmácia, né? Eu tenho um amigo que ele é o diretor-geral de um grupo de farmácia chamado Tamoio, lá de São Gonçalo, Niterói, né? Eles estão expandindo, está crescendo, né? Então, eles estão fazendo previsões bem otimistas de crescimento, né? Em compensação, aqui na área de serviço, nós estamos roubados, né? É imprescindível, pois permite que as empresas definirem as estratégias necessárias para realizar de forma eficiente as suas vendas. Dessa maneira, será possível elaborar também as metas, aí é que trabalha aqui, ó, as metas da equipe, né? Porque você tem que traçar os objetivos, né? Vai precisar atingir para alcançar os resultados. Geralmente, as empresas, elas querem sempre o quê? Crescerem. As empresas, é bem verdade que, né, na atual conjuntura, se bater no 0 a 0, né, no ponto de equilíbrio, lá do break-even, está bom para caramba. Está bom para caramba. Estamos vendo aí um PIB que, num primeiro momento, ia cair quase 10%, agora já está entre quase 4% e 5%. Né? Então, está existindo o quê? Um realinhamento aí no mercado. Então, se você hoje trabalha numa empresa que está perdendo até 10%, você tem que botar a mão para o céu, porque a coisa está bem difícil, está, né? Bem complicada. Né? Bem, a previsão de vendas também ajuda no desenvolvimento e crescimento da empresa, pois permite que obtenha resultados positivos de forma saudável e, assim, consiga lidar com as suas despesas e gerar lucro necessário para permanecer se destacando dentro do mercado em que atua. É de tamanha importância para uma empresa. Então, a gente vai ver aqui, né, a importância dela para uma empresa. Primeiro, né, é importante no controle dos seus estoques. Veja, né, você trabalha numa linha de produção, olha a importância que você tem na hora de você fazer a previsão na compra desse material, dos seus insumos. Né? Por quê? Né? Porque, olha aqui, ó, evita acúmulos, contribui para a redução do custo, impedindo que se faça a aquisição de volumes necessários de um produto. Opa! Está vendo aqui? Né? Da importância de você fazer uma previsão correta na área da produção.
Porque isso aí vai fazer o quê? Que você não compre a mais. Aí nós vamos entrar naquela produção enxuta, que nós vimos aqui ainda agora, né? Que vocês têm que fazer na APS2. A em massa ou a enxuta. Né? Eu procuro fazer o quê? Quando eu faço o controle do meu estoque na hora de fazer a previsão do controle, da compra de matéria-prima, na compra de insumos. Eu não vou comprar insumos a mais. Veja, vocês estudaram isso aí é importante que vocês estudaram no TGA, sei lá, no TGA 1, 2, na Introdução à Administração, vocês tiveram lá o contato do seu Toyota, que ele, ao visitar lá o seu Henry Ford, ele via que se comprava determinada matéria-prima, né? Vamos fazer aqui um exemplo, vou chutar aqui, não sei se era isso, né? Vou dar aqui um dado hipotético. Ele comprava 50 paralamas e ele produzia 30 carros. 20 paralamas sobravam. Né? E o que a Toyota fez? Né? Vamos fazer o controle dos nossos estoques através de quê? De uma previsão mais próxima de uma realidade. Né? Eu não posso ter esse benefício lá que o Henry Ford tem, essa vantagem que ele tem, de fazer, né, comprar vários insumos. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho grana. Né? Então, o meu controle do meu estoque eu tenho que ser grande. Né? Então, olha aqui, ó, na previsão, você evita que você faça compra, aquisição de alguma coisa que não serve para nada, ou que só vai servir para daqui a 1 ou 2, 3 meses. O que aconteceu? Você fez um investimento, você investiu uma coisa que só vai ter o retorno daqui a 2, 3 meses. Perceberam? Né? E faz um acompanhamento e controle de vendas mais próximo de uma realidade, mais assertiva. Evitando o quê? Olha aqui, gente, isso aqui é que é o fundamental. Evitando desperdício. Comprando a matéria-prima extremamente necessária para produzir aquela quantidade solicitada. É fácil? É dificílimo. É dificílimo, é complicado. Né? Você comprar mais próximo de uma realidade. Então, perceber a importância de você, na hora de fazer a previsão, na área da administração da produção, a responsabilidade que se tem é muito maior. Outra coisa, né? Preparar a equipe para a venda. Né? Eu preparo a equipe para a venda, mantenho a equipe comercial preparada para alcançar os seus resultados. Por quê? Bem, ele me pediu a quantidade necessária, ele pediu lá uma quantidade de vender 100 canetas, e eu produzir na quantidade correta essas 100 canetas e estou dando para ele em tempo hábil, para que ele possa comercializar e trazer dinheiro para dentro da organização. Então, ela prepara a equipe de vendas. Outra coisa que ela faz aqui, ó, elabora ações de marketing eficiente. Isso aqui é legal. Ih, cara, ficou preto. Né? Ficou feio também. Vê se dá para ver. Dá. Elabora as ações de marketing. Permite que sejam elaboradas ações de marketing mais próxima de uma realidade, mais assertiva, e que vão auxiliar a equipe comercial ao alcançar os resultados pré-determinados. Né? Em cima desse planejamento, o departamento de marketing poderá manter a empresa cada vez mais posicionada e reconhecida no mercado que atua. Porque uma das coisas que acontece, gente, eu dei o exemplo, não sei se foi para a turma de vocês ou se foi para uma outra turma, da Case Vídeo. Né? Eu acho que foi com vocês aqui na aula passada. Eu dou aula em tanta turma, né? Pós-graduação, MBA, todo dia. Pô, tem aula, então, às vezes, a gente vai se perdendo. Né? Então, o que acontecia na Case Vídeo? Eles não tinham o controle de estoque necessário. Não tinha, a previsão era feita de qualquer maneira. Aí, o que acontecia? Chegava no domingo, o marketing fazia as campanhas promocionais. Vá na loja tal e compre, que tem lá a promoção. E o marketing, eles faziam, né, um broadside, eles faziam os encartes, que são grandes, que vinham junto dos jornais, né, nos principais jornais de circulação do Rio de Janeiro. Né? Eles faziam um broadside, era um livrozinho com todas as promoções dele. Aí, quando tu chegava lá, o marketing investia naquela promoção, investia na promoção. Quando tu chegava lá para comprar na loja, o que acontecia? Não tem, está em falta. Quer dizer, o marketing trabalhou tanto
para tirar o consumidor da casa dele e ir até a loja para comprar, e chegava lá, o que acontecia? Não tinha o produto. Né? Olha que desespero isso, né? Então, olha aqui, ó, elaborar ações de marketing que seja eficiente, né? Outra coisa aqui, ó, que a gente vai ver, olha aqui, ó, atrair investidores, né? Eu faço, deixa eu ver se dá para ficar mais claro, né? Apresenta os números de vendas e faturamento que deseja alcançar, seja um trimestre, semestre ou ano. A empresa passa a atrair a atenção de investidores para os seus negócios. Né? Hoje você vai investir em alguma coisa, quando você vai fazer o investimento, principalmente os stakeholders, né? Esses acionistas, esse pessoal, eu tenho que verificar, né? Qual é o estoque que eu tenho, né? Que tipo de produto eu produzo, qual é a capacidade máxima que eu tenho, como é que o mercado atua. Então, o investidor, ele quer saber o quê? Por isso que ele manda as empresas fazerem o quê? Né? Uma consultoria. É a primeira coisa que eles fazem, né? É de uma consultoria, para verificar tudo que está acontecendo na empresa. As previsões, elas são próximas de uma realidade, não são próximas, as previsões são feitas de forma errada, e por aí vai, né? Dessa forma, se obtém ainda mais incentivo para fazer a sua organização continuar crescendo e se desenvolvendo. Veja, se eu estou produzindo em tempo real, né, é solicitada por vendas, é solicitada lá pessoal de marketing, do comercial, e eu estou injetando, né, a resposta necessária, o que acontece? Isso aí vai atrair cada vez mais investidores para fazer o quê? Investimento dentro da empresa. Então, quando a gente fala aqui, ó, da previsão, né, apresenta a previsão dentro das organizações, né, de tamanha importância para uma empresa, e nós vemos aqui, ó, no controle de estoque, na preparação do comercial da equipe, né, na elaboração de ações de planejamento, de estratégia eficiente do marketing, e atrair, na realidade, quem deseja colocar mais uma grana aqui na empresa. Visto isso aqui, a pergunta é simples para vocês. Não sei quem está aí. Né? Ficou claro, né, a importância da previsão na administração da produção, que é um pouco diferente em relação à previsão de vendas? Sim. Tranquilo. Tá legal, Enoque? Beleza. A Lara está aí, mas não, subiu. É um pouquinho diferente daquela que a gente viu na logística, né? Agora, na hora de fazer Estou os aqui cálculos... sim, professor. Na hora de fazer os cálculos, você vai ver que é muito parecido. Né? Só que a gente vai fazer uma troca, o Enoque. Na hora de fazer, você tem que pensar o seguinte. Aqui nós vamos fazer da mesma forma, tá legal? Mas você tem que saber entender o seguinte, que lá na produção é por cada item, né? Por cada matéria-prima, por cada insumo. Aqui a gente vai fazendo bojo. Agora, aí para você só ter uma ideia da dificuldade que é, quando você fala assim, eu quero vender 1000 maionese, sei lá, né? Mas para botar aquelas 1000 maionese lá, você tem que comprar uma série de insumos diferentes para produzir um pote e depois multiplicar por 1000. Você está entendendo a diferença que é em relação da venda? Aqui a gente não vai fazer isso, porque seria uma sacanagem eu fazer assim. Nós vamos fazer uma previsão aqui para um produto como ketchup. Então vamos fazer aqui, ó, tomate é X, vinagre é Y, sal é Z, e essência é W, e vocês vão fazer a previsão disso aqui. É uma sacanagem. Você não tem um computador, você não tem uma planilha, você não tem uma fórmula para fazer isso. A gente vai fazer de um modo geral para ficar mais fácil. Tá legal? Mas o conceito que tem que ser é esse. Você vai fazer por cada item, cada matéria-prima, por cada insumo. E você há de convir que não deve ser fácil, né? É complicado pra cacete, né? Valeu, Enoque? Beleza. Larinha, você está acordada, Larinha? Estou aqui, estou te ouvindo. Não, tá aí, pode estar aí, mas deve estar fazendo palavra cruzada, pode estar vendo Não, a mas televisão Netflix. Eu estou fazendo o meu jantar, a marmita para o trabalho, mas estou prestando atenção. Então, você vê para fazer essa marmita aí, a previsão que deve ter sido feita, hein?
qual é a quantidade de arroz que você come, qual é a quantidade de feijão que tem que botar, que tamanho comporta a marmita, né? Qual é o tamanho da proteína que você vai colocar, qual é o tamanho da salada, qual é o tamanho da verdura, do legume. Tudo isso aí, você fez uma previsão, sabia? Você vai juntando cada um desses itens e no final sai o quê? A marmita inteira, para quando você chegar amanhã poder se alimentar e ficar saudável, né? Então, olha aqui, ó, vamos voltar aqui. Olha aqui, nós temos que tirar, né? Aqui fica as coletas de dados, né? Você pega aqui as fontes, você pega o planejamento anual, né? Aquilo que nós chamamos de BUDGET, B-U-D-G-E-T, né? Você pega as estatísticas, você pega aqui os últimos meses, vocês pegam aqui a tendência anual, né? Equipe de vendas, jornais. Então, você tem que ter bastante informação, né? Só para mostrar aqui para vocês, se eu encontrar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês como é que se faz uma previsão na prática, né? Planilha. Achei. Planilha, ruptura, template, cotas, objetivos, evolução, formação de preços, modelo de cota, planejamento mensal. Vou ver se é isso aqui. Isso aqui também serve, mas não vai ser isso não. Plano de ação também não é isso. É o plano tático, também não é. Caramba, onde que está isso aqui? Controle de produto, controle de verba, acordo de desenvolvimento, acompanhamento. Caramba, onde que está isso? Eu ia mostrar para vocês aqui como é que você consegue fazer plano tático, também não é isso não. O plano tático até serviria, né? Plano de ação. Plano de ação também não é. Pô, mas onde que eu botei isso? Formação de preço, modelo de cota. Caramba! Relatório mensal. Da onde que eu tirei isso, hein? Não é isso não. Eu ia mostrar aqui para vocês, eu não sei onde que eu botei essa fórmula, né? A evolução de volume. Não é isso. A gente trabalha planilha, formação de preço, são várias planilhas, modelo de... Eu não me lembro onde que eu botei. Acompanhamento, ABC, acordo, desenvolvimento, árvore, avaliação de decisão, calculadora, controle de produto, cotas e objetivos. Não é isso. Não achei. Pô, que pena. Eu ia mostrar para vocês aqui, até para ajudar vocês, planilha de custo. Aqui já vi, não é. Caramba, é uma forma bem legal para vocês verem. Eu acho que por aqui, vamos ver, eu acho que por aqui vai dar para vocês terem uma olhada, né? Como é que a gente monta uma planilha. Vamos ver se dá aqui, né? Mas não era essa aqui que eu estava querendo mostrar, não. Tá? Isso aqui são planilhas lá na produção que a gente acompanha, né? Isso aqui, vamos imaginar que sejam os produtos, né? Ou itens de cada produto. E aqui tem a média mensal do mesmo no trimestre passado. Aí você não, ele teve esse trimestre. A média dele nos últimos 6 meses. A média dele no mês anterior. E o objetivo dele. Então, aqui, né, você consegue fazer uma avaliação por produto. Né? Você consegue pegar dos 6 últimos meses, dos 3 últimos meses, do último mês. Então, você tem informação que vai te ajudar onde? Na hora de você fazer a previsão. Né? Aqui é um caso, ó, esse aqui, por exemplo, esse aqui está tudo zerado. O que deve ser isso aqui? Isso aqui deve ter faltado matéria-prima. Isso aqui deve ter sido quebra de alguma produção. Né?
Algum produto sofreu queda, né? Ou falta de matéria-prima e não foi produzido. Esse produto E ficou tudo zerado. Né? Esse produto A aqui, ó, ele no último trimestre, ele vendeu, a média dele foi 34. No último semestre, a média foi 106. Olha como é que ele caiu. Né? No mês anterior, ele vendeu 44. Veja como é que ele está bem abaixo do que se quer. Né? Porque no último 6 meses, aqui, ele vendeu 108 no último 6 meses. Mas quando chegou nos últimos 3, ele caiu para 34. O que é isso aí? Né? Então, isso aí aconteceu o quê? Uma oscilação no mercado. Veja se você não tem essa informação, você vai fazer uma previsão de quê? Né? Como aqui foi 108, você vai fazer uma previsão de 110. E ele vai fazer quanto? Ele vai fazer 40, 50. Né? As previsões saem erradas por isso. Né? Aqui, ó, ele teve uma previsão de 27 no último 6 meses. Esse B aqui, ó, 27, né? Que está aqui. Né? 27 mil. Ele, nos últimos 3 meses, ele teve uma queda para 14. Ele caiu para 14. E no último mês, ele deu uma recuperadazinha, ele vendeu o quê no último mês? Ele vendeu 18. Então, quando é que você vai fazer a cota aqui, ó? Ficou mais ou menos, quando foi feita a cota dele ficou em 19. Ficou mais próximo de uma realidade. Isso aí a gente trabalha com dados estatísticos. Isso aqui está, né? Num primeiro momento você fala assim, pô, não estou entendendo coisa nenhuma. Né? Mas depois que você está ali dentro fazendo a previsão, e você já tem, né, quando você vai trabalhar, você já tem as fórmulas todas aqui, isso aqui já sai, os resultados aqui, os percentuais, você só vai municiando de informação. Né? Porque os resultados, os percentuais, se está em azul, se está no vermelho, ele já vai saindo e vai já ajudando de você a tomar decisão. Né? Se vai comprar mais ou vai comprar menos. Né? Então, você vê aqui, para terminar, esse C. Né? Olha, aí você vê a diferença. Como é que existe essa sazonalidade que, se você não tiver atenção, na hora de fazer a previsão, você faz a previsão errada. Veja aqui, ó, nos últimos 6 meses, olha aqui, nos últimos 6 meses, esse C aqui, ele vendeu 4 mil, né, 5 mil. Mas no último trimestre ele vendeu 10 mil, ou seja, ele vendeu o dobro. Né? Aí no mês anterior, ele já vendeu o quê? No mês anterior, ele já vendeu quase 4 mil, quer dizer, ele teve uma outra queda. Quer dizer, em 6 meses ele vendeu 4, nos últimos 3 meses ele, pumba, subiu para 10, e no último mês ele caiu para 4. Então, se você não tiver com esse acompanhamento aqui, não fizer esses acompanhamentos, o que vai acontecer? A sua previsão ela vai sair totalmente errada. Né? Eu tenho uma outra tabela que ela é mais simples para você verificar. Né? Quando a gente fala de número, a gente sabe que muita gente odeia número, não suporta número, não gosta de número, né? Mas quando você trabalha hoje em dia, infelizmente, a gente tem que fazer esse trabalho, né? Não tem como. Só para mostrar aqui para vocês uma outra planilha que a gente trabalha sobre o ROI, né? O pessoal de vendas, marketing, logística, produção trabalha aqui, né? A gente trabalha para verificar quando você vai fabricar um produto, principalmente quando você vai lançar um produto no mercado, que o produto seja novo, você, como um líder do setor, né, você tem que criar para passar para o teu chefe, seja para o acionista, seja para o presidente, seja para o dono da empresa, você tem que criar o que nós chamamos de tendências. Né? Você vai fazer as previsões, você vai trabalhar cenários futuros. E essa planilha aqui, ela já deve ter mais de 20 e poucos anos. Né? Essa planilha a gente utilizava na Unilever. Né? E quando a gente lançava um produto, para saber se esse produto, a partir de que mês, ele teria o retorno sobre o investimento nele utilizado, a gente botava essa planilha. E essa planilha ela já vem com todas as fórmulas. Né? Então, aqui você só vai colocando aqui os valores, né? Qual é o investimento, foi 1,5 milhão, qual é o custo unitário do produto, qual é o custo unitário de unidade devolvida, caso, né, que unidade perdida, que até na linha de produção você vê as unidades perdidas, os refugos, né? O impróprio para o consumo, você joga fora, aquilo ali entra no custo, né? No custo total, o valor da venda, lucro unitário. E quando você coloca aqui, você já vai verificar aqui a partir de que mês. Aí você vê aqui, ó, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, sexto mês.
12 meses, até em diante. Essa planilha aqui, ela já vai sendo o quê? Toda preenchida, porque ela já está toda em cima das fórmulas. Então, você já sabe a partir de que mês, né? A partir de que mês você tem o retorno desse produto, né? O retorno sobre o que foi investido, né? Então, é porra, é um cacete isso aqui, sabe? A gente tinha as informações quando tinha que vender alguma coisa aqui. Eu fiz aqui uma simulação qualquer, olha aqui. Não sei se aí não apareceu, mas vai aparecer, né? Olha aqui como é que a planilha, ela já... Né? Ela já... Você já tem aqui, ó, a partir de quando é que você vai ter o valor, a partir de que mês. Eu investi 1,5 milhão, aí você vai verificando a partir de quando é que eu vou ter esse resultado. Aqui eu já tenho 3 milhões e alguma coisa. Aqui ela não está querendo ir. Né? Ela não estava querendo ir. Então, vamos lá. Então, a partir de que mês eu vou ter fazendo essa... Aqui, se eu investir 1,5 milhão, a partir do 4º mês eu já vou ter o retorno. Até isso aqui, o Enoch, né? A gente utilizava para vender a fabricação de um determinado produto. Né? Eu vendi aqui, o produto vendido, eu vendi 75 mil unidades. Né? Para vender 75 mil unidades, qual é o custo unitário? Então, a gente vai colocando aqui, fiz aqui uma simulação. Né? Eu fiz um investimento de 1,5 milhão, e em cima desse processo, dos preços, né, dos custos que tem aqui, a partir do 4º mês, né, a partir do 4º mês, que é 1,5 milhão aqui, a partir do 4º mês, eu já vou ter o quê? Eu já paguei o investimento. Aí a gente fazia essa apresentação, né, no lançamento de algum tipo de produto, fazia isso aqui para o board da empresa, né, os presidentes, o diretor, o cacete de cara lá, e aí ele falava assim, segue ou não segue com o projeto. Né? Então, tudo quando você vê dentro de uma empresa, né, lançamento, você tem que vender a ideia. Primeiro você tem que vender a ideia, né? Senão você não vende nada. Né? E essa planilha aqui, ela mostra bem para cada um de nós aqui. Essa planilha aqui, Wesley, eu posso até liberar. Né? Mas eu acho o seguinte, quem quiser a planilha, me manda um e-mail que eu repasso. Eu vou botar a planilha para um montão, ninguém vai ver, porra, não vou botar. Então, tem que botar para quem está interessado. Quem estiver interessado, né, eu acho que eu achei o que eu queria. Achei o que eu queria. Né? Olha aqui. Né? Nós chamamos arte. O que é arte? Cadê você, arte? O que é arte? Arte é o... Ué, por que não está indo? Vou ver se é isso aqui. Cara, aqui tá calor pra caramba. Eu estou numa sauna. Peraí, só um minutinho que eu estou numa sauna. Deixa eu ligar o ar-condicionado. Peraí. Não, está mostrando a... Não, essa aqui já foi. Não é essa que eu quero mostrar. Né? Mostrar essa aqui, que é o acompanhamento de resultados e tendências. Está aqui, ó, né? Essa planilha aqui é excelente. Wesley, eu posso liberar, é só pedir, você, ou quem pedir aí, quem quiser, faça, né? Manda um e-mail, pessoal, me libera aí, a gente vai e libera, tá? Eu vou e libero. Não adianta eu mandar para todo mundo, que nem todo mundo vai ver, não sei, é bobagem, né? Olha aqui, ó. Veja quando é que a gente trabalha a previsão. Ela é muito parecida com aquela planilha que eu mostrei para vocês, né? Anteriormente, ela é muito parecida. Só que ela se chama acompanhamento dos resultados e as tendências, as previsões. Né? Vamos imaginar aqui que eu tenho um produto ou um cliente. Tá? O pessoal de vendas trabalha cliente. O pessoal de logística e produção trabalha produto. Ok? Então, preste atenção nessa aqui, que isso aqui é muito legal mesmo. Né? Eu tenho lá um produto A, né? Média last 6, últimos 6 meses, né? Qual foi a média dele? Olha aqui, ó. A média dele foi 56 mil. Não sei se vocês estão vendo aí. A média
foi 56 mil dos últimos 6 meses. Então, você tem um retrato desse produto dos últimos 6 meses. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a média, eu tenho 6 meses, eu vou pegar a média dos últimos 3 meses, ó, last 3, né? Últimos 3 meses. Qual foi a média dos últimos 3 meses? A média dos últimos 3 meses foi de 54 mil. O que está acontecendo aí? Né? Nos últimos 6 foi 56 e nos últimos 3, uma queda para 54. Eu fiz uma previsão de vendas para o mês de 62 mil. Então, eu fiz aqui a previsão, foi feita a previsão para esse produto de 62 mil. Qual foi o resultado que a empresa vendeu aquele produto? Qual foi o resultado dele? O resultado dele foi 50. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu fiquei com 81% do objetivo traçado, que era de quanto? O objetivo traçado era de 50. Né? O objetivo traçado era 62 e eu fiz 50. Eu fiquei 81% do resultado. Isso é uma maneira que eu tenho de fazer o quê? De fazer um controle na hora de fazer a previsão. Olha aqui outra coisa. Olha aqui, esses exemplos aqui. Olha, isso aqui vocês estão recebendo uma consultoria, cacilda, eu tinha que cobrar muito por isso, mas vamos lá. Olha aqui, você tem um produto B, last 6, os últimos 6 meses. Olha aqui, ele vendeu 19. Last 3, né? Nos últimos 3 meses. Opa, ele teve uma queda para quanto? 16. Ele tem um objetivo de quanto? De 19. E olha o que acontece, gente. Ele tem um objetivo de 19 e eu realizo 21 mil. Olha aqui, ó. Esse exemplo aqui é fantástico, né? O que vai acontecer aqui? Ou seja, eu vendi 115%, eu vendi 15% a mais do que foi estabelecido. Veja agora o problema. Eu vou agora ter que parar aqui, depois a gente volta aqui, para mostrar para vocês. Né? Olha o problema que ocorre. Veja se vocês estão ligados nisso aqui, quando eu falei das previsões otimista e da previsão pessimista, principalmente o pessoal de vendas, né? Quando eu abordei esse tema. Esse caso aqui, eu fiz uma previsão o quê? Pessimista. Por quê? Porque eu fiz uma previsão de 19 mil e a empresa vendeu 21 mil, 22 mil. Ou seja, ela vendeu 15% a 16% a mais da minha capacidade. E agora? Se eu não tiver matéria-prima necessária para produzir esses 15% que ficou de diferença, esse gap que ficou, o que vai acontecer? O concorrente vai assumir esses 15%. Lembra disso que eu falei? Eu tinha feito esse comentário com vocês, não sei se foi em logística, se foi em vendas. Lembra que eu falei para vocês que se por um acaso eu não conseguir fazer, né? Se a minha empresa eu não conseguir ser eficiente, né? Rápido, eficaz, para chegar e produzir isso aí, o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é que o concorrente vai deitar e rolar. Aí vamos voltar aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, né? Isso aqui é mostrando a vida como ela é, né? Quem tiver 10 mil de esperteza, presta atenção nisso aqui, né? Olha aqui, ó. Olha o que aconteceu com esse aqui. Esse exemplo, isso aqui é um caso real. Isso aqui é real, é uma planilha real, tá? É porque eu fazia as previsões. Olha aqui, eu tenho um produto C. A média dos últimos 6 meses foi 75 mil, tá vendo aqui? 75. Nos últimos 3 meses, ele foi quanto? 16. Aí estabeleceu-se uma cota de vendas passadas para ele de 180 mil. O que você acha que aconteceu? Ele não vendeu nada. Aí a gente pergunta, o que será que aconteceu aqui? Né? Qual foi o problema que aconteceu aqui? Aconteceu alguma quebra de produção. Alguma quebra de matéria-prima.
alguma falta de matéria-prima e o produto não foi realizado, não foi montado, não foi criado, não foi feito, não foi disponibilizado. Esse exemplo aqui é um exemplo claro, né? É um exemplo claro que quando falta a matéria-prima, eu não consigo produzir. E olha aqui, ó, eu tinha um objetivo de 180. E esse produto aqui, eu até me lembro qual era. Esse produto chama-se Destrozol. Eu não sei se algum de vocês aí tem filho pequeno, sobrinho pequeno, neto pequeno, alguma coisa pequena, criança. O Destrozol é um alimento à base de destrose, né? Que você bota na mamadeira, substitui o açúcar para evitar os gases das crianças, né? Então, é um produto muito utilizado. E nós vendíamos muito Destrozol. E o que aconteceu? Teve uma quebra. Em uma das matérias-primas não foi entregue, e o que aconteceu aqui? Ó? Ruptura, não teve o produto para ser negociado. E aí? Olha a zebra, né? E aí, você está vendo quando a gente fala da previsão otimista, pessimista, de quebra de produção? Olha aqui, você tem, para a gente terminar, você tem esse produto D aqui, que ele vendeu nos últimos 6 meses 52, teve uma queda nos últimos 3 meses, ele caiu para 43, mas a cota dele está lá em cima. O que está a cota aqui? Ó? Aí você vê a cota do sacano, 62. A empresa fez quanto? 33 mil reais, 33 milhões, sei lá, isso aqui é 33 milhões. O que isso quer dizer? Que eu fiz aqui uma previsão otimista e vendi muito abaixo. Olha aqui, ó, eu vendi 53% do valor. Né? O que gerou aqui? O que você acha que gerou aqui? Aqui gerou um estoque. Está explicado como é que a gente fala que quando falta produto, aí a gente volta aqui, ó. Quando falta produto, aqui, ó. Os 15%. Nesse caso aqui, ó. Né? A cota era 19, eu vendi 21. Né? Vendi 15% a mais. Ou seja, fiz uma previsão abaixo da capacidade da demanda. A demanda arrebentou. Se eu não tenho para entregar, o que acontece? O concorrente vai à bocanha. E nesse último caso aqui, nesse outro caso aqui, o que aconteceu? Eu fiz uma previsão lá em cima. Só que a empresa vendeu 53% da capacidade. Né? Eu vendi 32, a minha cota era 62, esses 30 mil resolveu o quê? O que aconteceu com esses 30 mil? Gerou estoque. Perceberam? E quando gera estoque, eu paguei pela matéria-prima, eu fiz a compra da matéria-prima, paguei ao fornecedor aquela matéria-prima, eu tive que pagar o fornecedor. É isso? Para eu comprar a matéria-prima dele, para eu produzir, né, o telefone, para eu produzir o telefone, eu tenho que comprar a matéria-prima, um insumo. Né? Comprei, paguei, fabriquei e não vendi. Capital parado. Não houve o retorno do investimento. E agora? Eu vou ter que me virar. Agora eu vou ter que me virar. E esse exemplo aqui é o outro exemplo que você vê de quebra na produção. Ruptura de algum insumo. Falta de algum insumo. Se eu tenho que fazer aqui um celular, né, e faltou essa tela, eu não vou vender o telefone sem tela. O que acontece? Eu não vendo, eu não produzo. O telefone fiquei sem telefone. É o que aconteceu aqui. Quebra na produção. Né? Eu espero que com essas planilhas, com esse exemplo aqui, eu tenha facilitado para vocês, né, o exemplo de quando a gente fala da previsão é tão importante, mas e mais, deixa só para voltar aqui, eu sei que dói, né? Mostrar número, o pessoal não gosta, mas enfim, né? Que um só gosta, porra, já vale a pena. Vamos lá. Aqui, ó, e isso aqui é importante, é o tipo de planilhas. Eu estou mostrando aqui planilhas que até um tempo atrás era confidencial, que são planilhas da Unilever, né? No tempo que eu fazia as previsões. A gente até traçava, né, cenários futuros, né, que a gente chama de flash. O que é o flash? O flash são novos objetivos em cima substituindo os objetivos passados.
né, são as correções de rota. Então, nós estabelecíamos o que a gente chama de flash, que são correções de rota. Né? Olha, você imagina aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, quantos SKUs, cada um desses aqui é um SKU. Né? Aqui você tem um grupo de produtos, né? Tem um total dele aqui, depois você tem outro grupo de produtos, você tem outro grupo. Olha, gente, isso aqui era uma parte. Isso aqui eu não sei, eu não me lembro se era linha seca. Isso aqui era o que a gente considerava como linha seca, chamada de linha seca. Nós tínhamos linha congelada, linha molhada, linha seca, 5 tipos de linha. Você tem que fazer, por SKU, previsão, né? Por isso que tinha que utilizar as planilhas e o pessoal tinha que receber treinamento. Nós íamos trabalhar, estudava na COP, né? No Fundão, e se fazia, era uma grana esse treinamento. Eu acho que em grana de hoje aí deve estar uns 8 a 10 contos, né? Por funcionário. A empresa bancava, né? A empresa pagava. Né? Então, é importante o que eu estou mostrando aqui para vocês verem, né, como amanhã ou depois vocês vão trabalhar em previsão, vocês vão ver o desafio que é, a coisa fantástica que é, o negócio, porra, do cacete, que é uma cachaça isso aqui, né? Depois que você pega, você não larga mais, né? Então, uma outra coisa que você tem que analisar, né, e tem que ter muita atenção, é o que a gente chama aqui, ó, ações da concorrência. Né? Você imagina, você trabalha numa empresa que tem que fazer a previsão e que você tem concorrentes agressivos. E de uma hora para outra, o concorrente ele pimba abaixo os preços. Né? E você não estava esperando por isso. Você fez lá a sua previsão, o concorrente botou o preço lá embaixo e o consumidor foi tudo para o teu concorrente. E você ficou o quê? Chupando o dedo. Então, a gente tem que ter muita atenção nas ações existentes do concorrente. Por isso que, olha só, gente, quando a gente... Mais uma consultoria aqui para vocês. Quando você vai fazer, né, você é um líder de um segmento, líder, eu acho que vocês estão estudando para serem líderes, né? Estão estudando, imagino, né? Você vai ser um líder da empresa. Você tem que ter um conhecimento do todo. O líder ele tem que ter um conhecimento do todo. Existem algumas ferramentas estratégicas que te ajudam, né? Algumas ações estratégicas que te ajudam a te aperfeiçoar esse teu conhecimento. Né? Existe uma técnica, né? uma ação que vocês todos devem ter estudado aqui em marketing, que é de suma importância, e às vezes aquilo passa de passagem, ou em vendas, aquilo ali passa de passagem, e você não se dá conta da importância que é aquilo ali, que é uma análise competitiva mercadológica, uma análise de mercado. Algum de vocês aí conhece como análise competitiva do Porter, né? Do Michael Porter. Algum de vocês aí deve ter esse conhecimento do Michael Porter, né? Onde que você faz uma avaliação 360 graus. Né? No centro, vocês vão se lembrar, né? No centro, você tem o mercado, a concorrência. Né? Você ali está disputando passo a passo com ele. De um lado, vamos imaginar que você tem um quadrado 360. Né? Você tem um concorrente. Do teu lado direito, você tem os seus clientes, né? Aqueles parceiros comerciais, aqueles que você negocia e que você tem que conhecer. Do teu lado esquerdo, vamos obedecer esse quadrado, né? Direito, cliente, do lado esquerdo, os fornecedores. Quem são os fornecedores? Aquele que te vende essa matéria-prima, né? Que te vende um insumo para você produzir o teu produto. Então, você tem que ter vários fornecedores. Porque se um faltar, você tem outro. Se outro faltar, você tem outro. Né? Então, você tem esse conhecimento do cliente e do fornecedor. Embaixo, né? Embaixo, você tem aquele que nós chamamos de substituto, que são produtos ou serviços que substituem o teu.
dentro do mercado que você está atuando. O mercado não está no meio. E, por último, que vem em cima, que são os novos entrantes, os novos ingressantes, os novos concorrentes que você vai ter. Então, você, como um profissional, né, que trabalha como líder de um projeto, de um departamento, você tem que ter esse conhecimento de 360. Ou seja, conhecer o teu mercado que você atua, né? Quando a gente fala de mercado, concorrente, cliente do cliente, fornecedor, você tem que conhecer isso tudo. Né? Ações governamentais, cliente, aquele que adquire o teu produto, fornecedor, aquele que te vende a matéria-prima para fabricar, aquele que substitui aquele novos entrantes. E uma outra técnica também utilizada em curso, que é o BSC, né? O Balance Scorecard, né? Indicadores de resultados. Balanced Scorecard, né? São os indicadores de resultado, onde você trabalha nesses indicadores 4 pilares, né? O aprendizado e desenvolvimento, o operacional, cliente e finanças. Então, você tem 4 pilares que sustentam o balance. E você, como líder, tem que conhecer. Por isso que está aqui, ó, né? Está colocado aqui, ó. Ações da concorrência, ações sazonais, né? Se você vende produtos de bebida, como eu citei o caso aqui para vocês, essa época do ano, a sazonalidade vai ser o quê? Maior. Né? Se você... Ar-condicionado, por exemplo, né? Porra, venda de ar-condicionado, porra, vai arrebentar. Né? E arrebenta mesmo, vende muito mesmo. Eu pensava que não vendia e vende muito. E você tem que ter o quê? Você tem que ter o acompanhamento. Né? Saber a hora de produzir mais e saber a hora de produzir menos. Variáveis externas, por exemplo, ações governamentais. Então, se você trabalha com produtos que oscilam, matéria-prima que oscila em dólar, vamos ver aqui. Por exemplo, hoje o mercado, né, fez com que o dólar aumentasse e a bolsa tivesse uma queda. Então, se você compra matéria-prima em dólar, você está morto. Você comprou a matéria-prima em dólar. Só que, de repente, o Banco Central injeta aí algumas ações, o dólar abaixo, só que tu não vai vender também em dólar. Né? Você vende em real. Né? Então, quando a gente tem essas ações governamentais, alguma ação governamental, o que acontece? Há um desequilíbrio na hora de você fazer o quê? A tua previsão. Né? Porque o dólar cresceu, aumentou, você comprou a matéria-prima em dólar, mas o produto que você vende é irreal. E você, porra, se você aumentar o preço, o concorrente está com preço mais baixo, tu não vende. E, por último, né, datas e eventos especiais. Por exemplo, né, existem determinadas semanas no mês, por exemplo, mês de novembro, eu acho que é um mês que tem feriado pra caramba. Eu acho que é um mês que tem 3 ou 4 feriados. Um desses feriados aí, dia 15, parece que cai no domingo. Mas você tem dia 2, que já começa segunda-feira. Você tem Zumbi, você tem uma outra semana aí, eu acho que é abril. Você tem Tiradentes, você tem... Mas em abril, você tem, numa semana você tem 2 feriados. Quer dizer, quando você tem feriados assim, que segunda-feira o pessoal enforca a segunda, sexta-feira, quinta-feira o pessoal enforca a sexta, feriados prolongados, você tem que ter cuidado na hora de fazer a tua previsão. Por quê? Porque aqueles dias que são, né, que o consumidor não matou aquele dia, né, enforcou aquele dia ali, é um dia que você ficou sem vender. Então, você produziu para quê? Você produziu e não vendeu. Por quê? Porque foi enforcado. São datas especiais. Então, você tem determinados meses que tem 3 feriados. E não é só o feriado, né? Porque o feriado, você enforca os outros dias, que acompanha. Também dá problema. E as variáveis internas aqui, que são o quê? Estoque. De repente, eu estou com excesso de estoque, eu não posso produzir mais, porque eu estou com excesso de estoque de matéria-prima, eu tenho que parar. Né? Ou se eu produzir e não conseguir vender, como é que fica? Né? Estoque, promoções, uma outra coisa. Quando eu faço promoção, qual é a tendência? Eu vender mais. Então, eu tenho que estar o quê? Preparado para vender mais. Vou fazer promoção de vendas.
Vou fazer uma determinada promoção de um determinado produto. Né? O consumo tende a ser o quê? Maior. E se o consumo é maior, eu tenho que produzir mais para atender a demanda do mercado. Né? Outra coisa, mudanças graves na organização, né? Alguma greve, né? Incêndio, alguma variável dessa aí que possa acontecer, e aí a previsão arrebentou. Né? Então, todas essas ações eu tenho que ter atenção na hora de fazer a previsão. Aquela planilhazinha ali, ela me ajuda, que eu mostrei para vocês. Pode parecer que para muitos não é nada, mas você pode ter a certeza, sabe, que essa previsão aí, né, aquela planilha ali, ajuda e como ajuda, é uma mão na roda. E agora a gente vai fazer aqui vamos fazer aqui uma simulação, né? Vamos ver aqui se a gente consegue fazer uma simulação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, gente. Vamos direto e a gente acaba mais cedo. Vou pedir a vocês que nesse inteirinho aí, pegue uma caneta, pega uma caneta, pega um pedaço de papel, pega uma calculadora. Vamos lá. Vamos pegar aí um papel, calculadora, etc, 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 etc. Vamos lá, pega aí. Já pegaram? A gente vai fazer aqui algumas simulações. Tem alguém aí ou não? Tá na Tem. pauta, professor. Já pegaram ou não? Certeza. Já pegaram? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês e vocês vão fazer. Existe técnica que são as mais utilizadas, que é o que nós chamamos de média móvel simples. Essa média móvel simples ela é muito simples, como o nome já diz. Eu pego a média dos últimos meses. Né? Nós não vimos aqui que eu pego a média dos últimos 6, dos últimos 3, eu não pego as médias. E quando a gente fala de média, o que é a média? Você soma tudo e divide pela quantidade, né, de itens que você fez a soma, o somatório. Então, nós vamos fazer aqui uma média que vocês... Simples, uma média simples, que nós iremos fazer aqui uma média simples. Então, pega aí uma caneta, um pedacinho de papel, e a gente vai fazer essa média simple. Vamos lá, compartilha, não está aí? Tem hora que o sistema não vai embora. Anota aí, vamos lá, anota aí. Você tem aí, ó, os 4... Nós vamos fazer aqui 4... nós vamos fazer aqui 4 meses, tá? Vamos pegar aqui. Anota aí. Primeiro mês. $1,2640. Segundo mês, 1,2641. Deu um chute aqui no meu computador. Terceiro mês, 1,2642. Esse aqui é muito mole, cara. Esse é muito mole. Isso é sacanagem fazer isso aqui. Tudo bem, vamos lá. Quarto mês, 1,2641. Quanto é a média
dos últimos 4 meses. Quanto é que deu? Fácil, não foi? O RL já, porra, essa também foi dada, hein, RL? Porra, né? Aqui. Aqui, essa aqui foi dada, né? Aqui, isso aqui, ó. Isso aí você tem isso aqui, né? Fica muito mais simples, né? Mas agora a gente vai confundir um pouquinho. Wesley, essa foi muito mole, você achou fácil e também foi fácil, porque, pô, você pegou aqui a média, ainda acrescentei mais um aqui, ficou muito mais fácil, né? Então, vamos imaginar aqui que você tenha o primeiro mês, Wesley, Enoque, essa rapaziada toda aí. Vamos lá. Você tem um mês que você vendeu R$ 1.500. Você tem o segundo mês que você vendeu 3.600. Veja o gap que deu, né? O salto que deu. Você tem o terceiro mês que você vendeu R$ 1.800. Aí você caiu para metade. Você tem o quarto mês que você vendeu R$ 2.700. Já começou a equilibrar, né? Você teve o quinto mês que você vendeu R$ 2.300. Você tem o sexto mês que você vendeu 1.950. Não sei se vocês pegaram tudo aí. Conseguiram pegar? Anotaram tudo aí? Deixa eu ver se vocês estão aqui, né? Conseguiram pegar o que eu falei ou não? Sim. 1.500, 3.600, 1.800, 2.700, 2.300. 1.950. Você vai fazer o seguinte, Enoque. Vocês vão trabalhar os últimos 3 meses dessa empresa aqui e depois a gente vai fazer mais uma coisa. Qual é a média que vocês encontraram desses 3 últimos meses? Alguém já achou a média aí ou não? 2.300. É o quê? 2.300. A média? É, dos últimos... 2.700 dos últimos 3 meses? Isso. Dá 2.300? Redondando, não? Dos últimos 3 meses. Quanto é que deu isso aí? 2.316. É, 2.317, mais ou menos. Isso. De cabeça aqui, né? Deu 2.317. Esse é o grande... Quando a gente fala do trimestre. E quando a gente fala do semestre, aí nós vamos ver agora. No trimestre, o objetivo deu 2.317. E no semestre, dos últimos 6 meses, quanto é que dá? Esse é mais fácil. 2.308. Quanto é que deu? Dos últimos 6 meses. Você tem aí 1.500, não é isso? Você tem, o que mais? Quanto é que deu o outro? Esse ainda ficou mais fácil, hein? Dos últimos 6 meses, qual foi o resultado? 2.308. 2.308, né? Então, veja aqui, ó, reparem na planilha de vocês aí. Qual é a diferença? Você fez aqui, ó, 2.317, né? 2.317 nos últimos 3 meses. E no último semestre você deu 2.308. Isso deu uma diferença de 9. Olha como foi bem pequena quando a gente faz isso aqui, né? Só que tem uma coisa, né? Toda empresa, ela tem o quê? Ela tem objetivo para crescer. Toda empresa quer crescer. Então, quando a gente estabelece, aí vamos voltar aqui, né? Quando eu falei logo no início, né? Quando eu expliquei para vocês que, né, numa turma de MBA, que eu falei que quando a gente fala de planejamento estratégico, mas você vai falar de... Nós já tivemos 2 empresas, duas outras disciplinas que falaram, peraí, cara, cada empresa tem o seu planejamento estratégico, cada função lá. É a mesma coisa o pessoal lá de produção, o pessoal de logística, o pessoal de vendas, o pessoal de marketing, cada um faz a sua previsão de vendas, cada um tem que fazer o seu. A previsão de vendas aqui nós estamos fazendo no bojo, mas como eu expliquei para vocês, a gente faz por produto, né? por matéria-prima, que é muito mais complicado, é mais complicado que todos esses aí. É muito difícil, por isso que tem que ter uma planilha grandona, como dizer, tudo bem. Né?
Quando a gente faz essa previsão aqui, a empresa estabelece que exista um crescimento, né? Toda empresa, ela não fica marcando o passo, né? Toda empresa, ela tem o quê? Crescimento, ela quer crescer, né? E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, né, que é interessante, e isso me fez remeter, né, eu não sei se eu já contei até essa história, né, sei lá, se não foi com você. No ano de 2002, quando o Brasil foi campeão, foi pentacampeão com o Ronaldo, né, o fenômeno gaúcho, o Brasil foi pentacampeão em julho, acho que foi junho, que o Brasil foi pentacampeão. E no mês de novembro, eu fui, né, como staff, o François Nieto, que era um outro parceiro gerente, cara, porra, uma fera financeira, nós dois fomos fazer o aporte, ajudar o presidente, que era o Jacob Schmidt, na apresentação dos resultados e nas previsões que nós íamos pegar para 2003, lá em Londres, né, onde fica a matriz, fica ainda a matriz da empresa. Então, nós fomos para Londres para mostrar, né, todos os resultados, produto por produto, esse cálculo. Ficava o dia inteiro fazendo as outras, né, né, e a gente fazia as apresentações. E quando terminava as apresentações, vinham, né, as previsões de crescimento para os anos subsequentes. E geralmente era feito assim, para o ano de 2003, 2004, 2005. Era feito assim para 3 anos. Né? Vamos crescer no ano de 2003. Queremos crescer X%, tudo em base estatístico. 2004 tanto, 2005 tanto. Né? E quando chegava no ano de 2003, a gente ia lá e refazia. Aquilo ali eu mantinha. Né? Mas eram feitas, as previsões de crescimento eram feitas a cada 3 anos. Pois bem, o Brasil tinha crescido cerca de 18% no ano de 2002 em relação ao ano de 2001. Tinha feito um crescimento muito bom de 18%. Mas como o Brasil é um país em desenvolvimento, né, na época, né, o CEO, né, ele achou que foi pouco. 18% ele achou muito pouco. Né? E eu me lembro até que quando o presidente da França ele fez a apresentação da França, a França cresceu 2 pontos alguma coisa, não chegou nem a 3%. Né? Eles botaram a Marselhesa, cantaram a Marselhesa lá, porque, porra, teve um crescimento do cacete, para eles, 2, alguma coisa, né? Botaram a Marselhesa, que o cara cresceu 2, não chegou a 3%. E os 18%, o Jacob levou uma carimbada. Porra, no país teu, não falando lá no inglês dele. E chegou lá pelas tantas, ele chegou na hora de fazer a previsão, já tinha todo, né, você recebe uma planilha com tudo delineado, e você chega aqui no Brasil e você vai ter que fazer o quê? A distribuição por região. Que tem região que vende mais, até nisso você tem que ter a habilidade necessária. Né? Região Norte-Nordeste vende menos. Região Sudeste, Centro-Oeste vende mais. Região Sudeste, Sul vende mais ou menos, Norte-Nordeste vende menos. Então você tem São Paulo capital, São Paulo interior vende mais. Você recebe os objetivos e o que acontece? Você ainda tem que fazer a distribuição quando chega aqui no Brasil. O CEO chegou para o Jacob, chegou, né, só assessorando, ajudando, o Jacob que estava fazendo a apresentação, a gente tirava as dúvidas, e ele mandou para o Jacob assim, lá no inglês, eu quero ver se tu é bom mesmo. Sim mesmo, é o Jacob. O Brasil foi penta, não foi? Eu quero ver se você é o fenômeno. Ele acabou de esquecer disso, né? Fazendo comparativo com o Ronaldinho. O Ronaldinho tinha cortado o cabelo de cascão. Não sei se vocês se lembram. Porra, guardei. Ele falou, aquele rapaz que tinha um cabelo tupetinho, que é o fenômeno. CEO falando lá. Engraçado. Quero ver se tu eu quero ver tu crescer, sei lá, eu não me lembro bem, 28% em 2003. E o Jacob chegou e falou, eu sou o fenômeno, vou matar a bola no peito lá em inglês. Ok?
vou matar a bola no peito e vou entrar com bola e tudo. E aceitou esse desafio. Né? Porra, você sair de um patamar de 18% para 28% é um crescimento de 10%. Ou seja, você tem que pegar o mercado e esticar o mercado. Porque o mercado é o mesmo. Você tem o mesmo cliente, o mesmo concorrente, você tem o mesmo portfólio de produtos, você tem a mesma equipe. O que você vai justificar um crescimento de 10%? Só se você matar todos os concorrentes, que é impossível. Não existe como haver um crescimento de mercado de 10%. É uma coisa de louco, porra. E o cara aceitou esse desafio. Né? E eu me lembro que quando nós víamos no avião, quando nós passamos em Fernando de Noronha, por aquele pedaço ali, uma turbulência aconteceu, eu bebia todas, eu já tinha tomado todos os tiros que eu estava com medo do avião cair. E eu cheguei para o Jacob, estava nós três sentados assim, eu nunca mais vou me esquecer disso. Eu falei, tu é maluco, cara? Presidente. Ele, o que houve? Ele viu que eu estava doido. Tu tá maluco? Como é que tu vai aceitar um negócio desse? Porra, como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai fazer isso, cara? E ele, de uma forma sábia, inteligente, disse assim, você viu quem estava na sala? Quem estava na sala era o presidente da África, presidente da ONU. Você acha que porra, eu ia recusar, ia dizer que não aceitava o desafio, cara? Tem que aceitar o desafio, porra. Um dia tu vai ficar aqui, tu vai ver, tu tem que aceitar. Como é que tu vai dizer que não, porra? E eu nunca mais me esqueci disso, né? E ele falou uma coisa certa. Quer dizer, você trabalha todas as características, você trabalha toda a parte estatística, toda a parte de cenário com pandemia, cenário sem pandemia, cenário com concorrente arrebentando, cenário com sazonalidade. Você trabalha vários tipos de cenário e, de repente, o cara rasga aquela droga toda e diz assim, eu quero você fazer 28%. Porra, né? Aí eu perguntei, vai haver alguma aquisição? Foi quando nós estávamos comprando, né, a Sica, a Kibon e a RMB, Refinação de Milho Brasil. Comprou a Vitamilho no Nordeste e a São Brás no Nordeste. Teve 5 aquisições. Né? Mas quando você compra o ativo, você leva o passivo, você está com a bronca lá das empresas. Quer dizer, você está comprando as empresas, e não eram grandes empresas, até grandes empresas, assim, grandes empresas. Mas, porra, você está trazendo também toda a dívida dela, né? Mas bem, porra, chegamos aqui e houve, aí a história já é longa, né? Há manipulação dos resultados, há manipulação nos números, e você consegue fazer o resultado de fato e não de direito. Né? Mas isso aí é uma outra história, uma manipulação, e um dia a gente conta essa história para vocês de como a gente fez o resultado. Né? Então, é aquilo que eu estou falando para vocês. Nem se você estuda para caramba, faz tudo, e chega na hora lá, o desgraçado vem como como é que se diz? Um desafio. Né? Então, não houve média passada, não houve média ponderada, não houve coisa nenhuma. O que houve foi um desafio. E você, né, é aquele negócio, tem que encarar os desafios. Caso você não encare, fica muito difícil para você até pedir as coisas. Né? Então, porra, eu nunca mais vou me esquecer disso. Falei, como é que a gente vai fazer, vai aumentar o mercado? Porra, eu estava doidão, mas estava legal. O que eu falei foi certo. Né? Se você tem a mesma equipe, se você tem o mesmo portfólio, se você tem o mesmo concorrente, se você tem o mesmo cliente, se você tem o mesmo mercado, como é que você vai crescer 28%? Senão você tinha crescido antes, porra. Né? Se eu cresci 18%, como é que eu vou crescer 28% de uma hora para outra? Não vai ser piririm-pim-pim que eu vou vender 20%, vou crescer 28%. É uma coisa praticamente impossível. Né? Você tem que pegar todo o mercado concorrente e ninguém mais vender e só você vender. Nós estamos falando aqui de vendas de bilhões de reais, não é grana, não é, porra, o seu Zé ali da esquina ele vai crescer 10% a mais em relação ao seu Manel, não é isso. Né? Nós estamos falando aqui de gigantes multinacionais dentro do mercado brasileiro. A coisa não foi tão simples assim, houve manipulação e conseguiu vender, mas é aquele negócio, né? Isso aí fica para uma próxima oportunidade. Eu acho que eu botei isso no meu livro. Eu tenho um livro, não lembro se eu botei essa. Mas não posso colocar o nome das pessoas, né? Só de pena de ser processado. E você tem uma outra, que é a ponderação, que o pessoal de vendas também eu havia falado lá
Como é que se trabalha a ponderação? A ponderação é você estabelece pesos, né? Então, a ponderada dá a média ponderada dos últimos N preços, onde a ponderação diminui a cada preço anterior. Ou você consegue, né, equilibrar as coisas, que não haja distorções, né? Isso funciona similarmente à média móvel exponencial, mas o cálculo é diferente. A média móvel ponderada é calculada por meio de somatório das multiplicações entre os valores e pesos, né? Então, isso está aqui, ó. Ela é feita através da multiplicação, né, entre os valores de pesos dividido pelo somatório dos pesos. Vamos dar um exemplo aqui. Esse exemplo aqui é bem legal, que dá para a gente ter uma noção. Então, você imagina aqui, ó, que lá na escola de Gabriel, botei Gabriel, que é o meu neto mais novo, a média anual de cada matéria é calculada de acordo com os princípios da ponderação. Ok? Considerando que o peso das notas esteja relacionado com o bimestre em questão, determine a média anual de Gabriel, sabendo que as notas de matemática forem iguais a... Ele, no primeiro bimestre, ele tirou 7. No segundo bimestre, ele tirou 6. No terceiro bimestre, ele tirou 8. E no último bimestre, ele tirou 7,5. Ok? Só que a empresa, a instituição, a escola, trabalha a ponderação. E o que a empresa fez? O que a instituição fez, o colégio fez? O colégio deu peso 1 no primeiro bimestre, deu peso 2 no segundo bimestre, deu peso 3 no terceiro bimestre, deu peso 4 no quarto bimestre. Então, em cima desses pesos aqui e do que o Gabriel resultou, qual foi a média do Gabriel, né? Ele ficou com quanto? Então, é simples, né? Média ponderada, você vai pegar aqui, ó, o 7 multiplicando pelo peso. O peso foi 1. 7 vezes 1. Segundo bimestre, ele tirou 6, peso 2. 6 vezes 2. Né? Mais, né? Terceiro, ele tirou 8. E o peso foi 3. 8 vezes 3. E o quarto? O quarto ele tirou 7,5 e o peso foi 4. Então, se a gente multiplicar aqui 7 vezes 1, 7. 2 vezes 2, 6 vezes 2, 12. 3 vezes 8, 24. 7,5 vezes 5, 30. Então, ele tirou quanto? Se você somar aqui, ó, 7 com 12, 19, 19 com 30, 49, 59, 69, 73. Porém, né, a gente não divide aqui pelo peso. De quanto foi o peso? Peso 1, 2, 3, 4. Se eu somar peso 1, 2, 3, 4, dá quanto? 10. Então, ele tirou quanto aqui? Ó? 73 dividido por 10. Qual foi a média ponderada dele? 7,3. Agora, olha só. Se você fizer a média móvel simples, sem ser a ponderação, olha, 7, 6, 13, 13 com 8, 20, 13 com 8, 21, 21 com 7, 28,5. 28,5 dividido por 4 dá quanto? 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 28. Dá até parecido, né? Dá até parecido. 7 com 6, 13, 13 com 8, 21, 21 com 7, 28,5. 28,5 dividido por 4 dá 7,1. Né? Então, dá até, se você não fizer a ponderação, ele dá até parecido. Mas o que é a ponderação? A ponderação é para equilibrar. Eu equilibro para que não haja as distorções. Por quê? Agora vamos imaginar que isso aqui fosse uma empresa e que fosse uma sequência. Né? Bem, aqui ele tirou 7,1. Se eu fizesse a média móvel simples. Né, Enoque? Nós tiramos 7,1. Aí, quando eu for fazer a média, o próximo mês já vai ser 7,5. Aí, quando eu for fazer na média, vai ser 8. Daqui a pouco está em 10. Vai crescendo. Por quê? Na média móvel simples, a tendência, quando eu for fazer os resultados, é ir aumentando. A ponderação, eu consigo manter o equilíbrio. Dentro da ponderação, eu consigo fazer eu estabilizo, eu mato as sazonalidades, os picos. Eu consigo controlar esses picos, dependendo
da estratégia que a empresa queira, né? Então, esse é uma outra ferramenta bem legal, que é a ponderada. E, por último, que eu não falei para pessoal de vendas, é um método que a gente chama de método do marketing Baldap. Isso aqui é quando eu não tenho histórico. Se eu não tenho histórico, eu tenho que dar uma partida, né? Eu tenho que sair de algum lugar. E de que forma a gente faz isso? A gente faz através da equação da demanda, né? E como é que é essa equação da demanda, né? Q grande é igual a N vezes Q pequeno vezes P. E o que é isso aqui, né? Demanda é igual a N, o número total do mercado, né? Demanda total do mercado, a quantidade de pessoas que compram, né? O Q é o número de compradores desse mercado. E o P? O P é o preço médio unitário desse produto que você quer vender. Então, olha aqui, ó, vamos imaginar, fazer aqui um cálculo, né? E em cima desse cálculo aqui, a gente tem aqui a cálculo da demanda. Se houver 10 milhões de compradores de CD todo ano, e o comprador médio de CD for 6 CDs por ano, e com um preço médio de 15, qual é a demanda total desse mercado? Ficou simples, né? Porque aqui, ó, 10 milhões é o quê? É a demanda total desse mercado, é a quantidade total desse mercado, né? Qual é a quantidade, o número de compradores de mercado? O número de compradores de mercado são 6 CDs. 10 milhões vezes 6, né? E qual é o preço médio do mercado? 15. 3 milhões, 10 milhões vezes 6 vezes 15. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse mercado comporta 900 milhões de reais, né? O método da criação enfrenta problemas. Agora, eu quero transformar isso para produto. O que eu faço? Né? Eu vejo quanto é o custo do meu produto, o fixo variável gera o total, sei quanto é o custo dele, divido esse valor aqui pelo custo dele. Então, eu vou saber qual vai ser a quantidade unitária que eu tenho que vender nesse mercado. Tá? Então, essa fórmula aqui, esse modelo aqui, ele é utilizado quando eu não tenho histórico. Quando eu tenho histórico, eu trabalho o quê? Eu trabalho a média móvel simples ou a ponderação. Isso me ajuda, né, na hora de fazer as previsões. Agora, quando eu não tenho histórico, eu vou trabalhando em cima o quê? Da demanda do mercado. Né? Eu vou trabalhar em cima do que existe, das informações que eu tenho em relação à demanda do mercado. Parece complicado, e é complicado. É um pouquinho complicado. Né? Depois que você começa a pegar, a fazer isso aqui, você vai fazendo. É complicado por quê? Em vendas, eu estou mostrando para vocês aqui como é feito em vendas. Mas na área de produção é complicado, vou repetir. Porque você tem que fazer uma análise por insumo. Por isso que para trabalhar na área de produção não pode ser, né? O cara tem que ter um cabedal de conhecimento bem alto, bem amplo. Senão ele não vai conseguir. Enfim, né? Bem, voltando aqui para vocês. Né? Fiz errado. Deixa eu ver se vai aparecer aqui vocês. Agora que quer aparecer, né? Dá vontade de não aceitar vocês. Né? Bem. Deixa eu me ver. A pergunta é simples. Nós falamos aqui da linha de produção na parte de previsão. Né? Ficou alguma dúvida? Vocês tiveram alguma dúvida? Se tiver alguém aí, né? Tem alguém. Aparentemente, está tranquilo. E depois, quem quiser as planilhas, é só me mandar aí, eu mando as planilhas. Eu, às vezes, me sinto bem pra caramba, porque eu acho que eu ensino muito bem, ou vocês são muito inteligentes. Deve ser as duas coisas. É isso, É porque você fala de uma maneira clara, professor, dá pra gente entender. Não dá muita volta, professor. Vai direto ao ponto, acabou.